Sejam bem-vindos ao Diva Voz TV, o poder de ser você. E hoje nós vamos falar de um tema que eu respiro ele, o poder do autocuidado. Gente, esse tema ele é extremamente necessário e por muito tempo eu acreditava ser algo fútil, algo que isso não, depois da hora eu preciso fazer dinheiro. Só que ao longo da jornada de uma mulher empreendedora, de uma empresária, em algum momento isso aqui vai chegar e vai cobrar a conta. E assim, é extremamente necessário que o quanto antes você olhe para esse tema, você olhe para esse lugar na tua vida. Porque se você não tem um autocuidado, em algum ponto, eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso, você vai ter ganhos incríveis, vai ter resultados sensacionais. Mas quando você chega em casa, toma um banho, coloca a cabeça no travesseiro, você se pergunta: cadê eu? Onde eu estou na minha vida? Porque eu vivo por essa empresa, eu vivo pelos negócios, pelo network, pelo resultado, pela planilha que está cada dia mais linda, mas e eu? Qual que momento que eu vou olhar para mim? E autocuidado é muito além de skincare. Autocuidado é uma série de fatores que você pode estar utilizando ali no seu dia. São momentos que você para e cuida de você, assim como você cuida da sua empresa, como você cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Mas e você? Existem várias áreas da nossa vida que exigem esse autocuidado. E hoje nós vamos abordar muito esse tema com mulheres maravilhosas que estão aqui como nossas convidadas. Quero lembrar vocês também que o Diva Boss Channel é um programa, é um talk show para mulheres empresárias que estão em ascensão, que estão iniciando, para você entender que esse universo do empreendedorismo feminino não é só empreender. Existe várias outras facetas que nós precisamos cada dia mais desenvolver. E além de passar todas as terças aqui no YouTube, às 9 horas da manhã ao vivo, você pode nos acompanhar todas as terças e quintas, às 15 horas, terças e sextas, às 15 horas, no Alpha Channel, e também às quintas-feiras, às 20 horas, no On TV. Então, não tem desculpa para você não nos acompanhar. Já separa um papel, uma caneta, porque eu tenho certeza que aqui vai ter muita ideia, vai ter muito insight, muita reflexão que vai te fazer pensar: eu acredito que realmente passou da hora de iniciar esse processo de autocuidado. Até porque hoje, quando a gente fala de sucesso, muita gente ainda olha apenas para o faturamento. Que eu sempre falo, gente, faturamento e lucro são coisas distintas. Não olha só para faturamento, porque você já começa a pisar errado no sucesso. Mas o sucesso é muito além disso. O sucesso é você se sentir realmente realizado naquilo que tu faz. É você se sentir feliz mesmo quando você não está trabalhando, porque muita gente fica tão focada nisso que não consegue sequer se permitir descansar. Se acha uma pessoa que não tem resultado. "Ah, se eu descansar é porque eu estou procrastinando, eu estou sendo uma pessoa lerda", né. E na verdade é necessário, o nosso cérebro ele sequer foi feito para viver nesse estado de urgência, de luta ou fuga 12, 14, 16, 18 horas por dia. É necessário a gente tirar o tempo para descanso, além do descanso de dormir. Então, antes de iniciarmos o nosso talk com as nossas convidadas maravilhosas, eu quero mostrar para vocês o nosso Diva Boss Day de hoje, que nesse terceiro mês do nosso programa, nós vamos mostrar de uma forma um pouco diferente. É difícil. Para isso, vou mostrar para vocês os bastidores, o feedback de uma diva boss que passou pela experiência Luz e Sombra. Já que hoje nós estamos falando de autocuidado, eu decidi trazer esse projeto que ele é muito sobre autoconhecimento mesmo, onde eu conduzo a minha cliente
em uma experiência de hipnose, onde ela vai se integrar, ela vai se conhecer, ela vai de fato estar no aqui e agora. Porque hoje, com tantas informações, é muito fácil a gente se perder. Então, é um processo muito lindo, onde você vai estar no aqui e agora. Vou te colocar nesse estado energético, esse estado, né, de presença. Você vai ser fotografado nesse momento, depois eu vou te trazer para você conhecer a sua sombra, que eu sempre falo que o nosso poder está na nossa sombra, porque é o lugar que a gente tende a não olhar. E se você não olha, você automaticamente está excluindo essa parte de você. E se você exclui essa parte, você já não é tão inteira assim. Então, quando você olha para isso, integra, aí sim você se torna inteira. Depois disso, nós vamos integrar todas as suas faces. E aí você vai ver o poder real. Mas assim, muito melhor do que eu te contar aqui, é você acompanhar o que aconteceu no ensaio da Bruna Passinha. É difícil expressar uma coisa que não é palpável. Em especial essa experiência, eu tô me sentindo amada por Deus, assim, por ter tido a experiência de olhar pra mim de uma forma tão especial. Não sei nem como descrever, né, tudo que a gente vivenciou, mas eu acho que é isso, que nós temos tantas coisas dentro de quem a gente é, que muitas vezes nem a gente sabe da nossa força, mas a gente também não sabe ser leve às vezes. Eu acho que integrar tudo isso e vivenciar tudo isso faz a gente voltar pro centro de, nossa, como é maravilhoso ser quem eu sou, e é seguro ser quem eu sou, e a gente pode ser quem a gente é, e é libertador ser quem a gente é, na nossa essência pura de só ser. Foi isso que eu senti aqui, que eu fui quem eu sou na minha essência pura de quem eu nasci para ser. E eu quero muito agradecer a Brenda, que é um trabalho que transforma tanto a vida de mulheres e que mais e mais mulheres se conectem com isso. Eu tô muito, muito, muito feliz e me sentindo muito inteira e muito leve. Apesar das fotos que vocês vão ver, né, o sentimento não tem como a gente, né, mostrar. Então venha você também viver isso, porque é de verdade, de coração transformador. Vocês viram só? E fique até o final, que a gente vai mostrar as fotos com o resultado do que foi a experiência da Bruna. E assim, a Bruna já fez 6 ensaios comigo. Ela foi uma das primeiras a realizar um ensaio comigo quando eu cheguei aqui em São Paulo. E a gente sempre quis desbravar o lado mais sensual dela, só que era um desafio que ela se segurava um pouquinho. No entanto, nesse ensaio, que foi muito voltado para esse autoconhecimento, incrivelmente, ela saiu extremamente sensual, sem mostrar nada, porque sensualidade não tem nada a ver com vulgaridade, tá? Sensual, com apenas um vestido, de uma forma, assim, incrível. Porque eu nem conduzi ela pra isso, eu só deixei ela à vontade e isso aflorou nela. Então, assim, aguarde que no final do programa nós vamos mostrar as imagens já prontas. E agora vamos iniciar o nosso talk. Esse momento que a gente tem essa troca com as nossas convidadas, eu vou apresentar para vocês. E hoje, falando sobre autocuidado, né, toda essa parte, são 2 convidadas que trabalham, respiram, né, moda. E não tem como a gente falar de autocuidado sem falar de moda. Até porque a ideia também é a gente fazer essa ruptura que moda é algo fútil. Não é. Gente, a imagem, o estilo, tudo isso vai comunicar, vai criar até mesmo uma programação mental sobre quem você acredita ser. E isso vai definir completamente o teu comportamento. E quando a gente fala de definir o comportamento, está totalmente associado aos resultados que você tem. Então, autocuidado, ele vai muito além daquela coisa de internet que a gente acha que é tão basiquinha. Nós vamos aprofundar esse assunto de uma forma que eu acredito que talvez você nem tenha visto igual. Então, para vocês conhecerem nossas convidadas hoje, Letícia Carvalho e Jean Toledo, sejam bem-vindas. Obrigada, Brenda. Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Estamos aqui hoje. Maravilhosa. Falando um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Jean Toledo, responsável pelo Jean Toledo Moda, que eu ajudo mulheres, né, a saírem da invisibilidade através da moda, mas de uma maneira diferente, né? Totalmente diferente. Eu amo, sou suspeita, gente. E você, Lê, apresenta pra gente.
Sou Letícia Carvalho, tenho 32 anos, trabalho com moda desde que me entendo por gente, praticamente. Comecei aos 20 anos a atender pessoas que trabalhavam comigo em algumas empresas. E sempre como que você está vestindo? E nessa curiosidade eu acabava ajudando elas a se vestirem melhor. Então depois eu fiz curso de formação, fiz design de moda e continuo atendendo essas mulheres. Maravilhosas. E olha só, como que tudo faz muito sentido, né? Eu também sou apaixonada em moda, desde quando eu tinha 8 anos de idade, eu estudava moda, né? Todo mundo queria brincar e eu queria ver qual combinação ia ficar mais legal. Eu gostava de revista, enquanto todo mundo gostava de gibi. Gostava de gibi também, eu não gostava mais de revista. Então, assim, hoje o papo aqui vai ser assim: vocês vão aprender muito sobre moda e sobre como é algo extremamente essencial na vida de uma mulher que empreende. Gente, imagem abre portas que às vezes um certificado, um diploma não vai abrir. Pode até complementar, mas o primeiro impacto, ele é extremamente importante para a pessoa querer saber o que você faz ou não. Então, para a gente iniciar, quero perguntar para você, Jean. Você atende mulheres que vivem rotinas extremamente corridas, né? Aquela loucura, não tenho tempo para ir numa loja, não tenho tempo para ir em lugar nenhum. O que você percebe quando a mulher volta a se sentir bonita e segura no dia a dia? Tipo assim, isso impacta só a autoestima ou muda também decisões e a postura profissional dela? Não, muda tudo, né, Brenda? Tudo, né? Porque uma mulher, quando ela se sente bonita e segura, né, ela volta a se sentir bonita e segura, ela muda até a maneira, a postura dela, né, a posição dela. Ela passa a ter mais respeito por ela mesma, Sim, né? total. Muito mais respeito. E aí não é só sobre a autoestima, né? É a clareza, né? Ela para de aceitar o que impõe para ela, né? Ela se coloca nos lugares com mais naturalidade e ela se sente, até a voz dela muda Muda. totalmente, né? Ela fala com mais, como que eu posso falar? Mais segurança, né? Sim. Com mais firmeza. E comigo aconteceu isso. Quando eu ainda não cuidava da minha imagem, eu percebia que eu falava meio assim: "Oi", eu tenho até os vídeos de vez em quando eu posto no Instagram, né: "Oi gente, vamos fazer não sei o quê", tipo assim, tô segurando. E Segurar. aí depois que eu tive esse glow up, né, vamos colocar assim, eu sinto muito mais segurança para falar e isso acaba ajudando muito nas oportunidades da vida, né. Sim. Quantas vezes você tem oportunidades, mas por não se sentir preparada, você fala: "Ai não, agora não, vou esperar me sentir preparada". Gente, preparada não é o sentimento, é decisão. Você precisa decidir que você é a mulher pronta, e aí você começa já a agir como essa mulher quando você nem se percebe, você já é. Verdade. Eu faço muito exercício, às vezes eu me coloco com uma camiseta e um shortinho no espelho, e é o que você falou, né, meu tom de voz é um. Quando eu coloco aquela roupa, aquele look que sustenta, eu falo: "Opa!", fico mais firme, né, até a minha postura ali. Maravilhosa. E Lê, você trabalha diretamente com mulheres que querem se sentir mais confiantes através da moda, né, através da imagem. Em que momento você percebeu que a roupa, ela não é só aparência, é uma ferramenta emocional e até profissional? Eu notei um comportamento nas minhas clientes que era assim, ou tinha acabado de passar por uma gestação, ou tinha acabado de ser promovida, e elas me falavam assim: Letícia, parece que eu estou falando e as pessoas não estão acatando o que eu estou falando, não estão me dando atenção. Por mais que eu tenha um cargo maior do que o delas, que elas sejam ali o meu assistente, o meu auxiliar, eles não estão me respeitando. Então, foi quando eu falei: "Mas é a postura, é a roupa que você está vestindo". Aí tudo muda, quando a gente faz uma análise do guarda-roupa, faz uma análise do corpo, do lifestyle dessa pessoa, aí ela vai trabalhar, aí ela fala: "Letícia, mudou completamente". Só dela estar mais bem vestida, ela muda completamente a forma como as pessoas tratam ela e como ela consegue se comunicar. Então, eu acho que esse
é o ponto, a imagem fala tudo. Fala, real. As pessoas tratam a gente diferente quando a nossa imagem tá alinhada. É inevitável entrar nesse quesito, né. E olha, fiquem aqui, porque eu vou chamar os comerciais e daqui a pouquinho nós vamos aprofundar ainda mais nesse assunto e você vai ver como imagem é algo extremamente importante. Eu diria até que um dos pilares mais importantes quando se trata de uma mulher que empreende e quer se posicionar muito bem no mercado. Fique aqui que a gente já volta. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E, gente, como que você vai ser você se tu tá negligenciando o autocuidado? E quando a gente fala sobre seja você, seja autêntica, primeiro ponto, você precisa saber quem é você. E para você descobrir quem é você, você precisa desse olhar para o autocuidado, porque o autoconhecimento é a base de uma autenticidade, é a base de um posicionamento realmente estratégico e magnético. Você pode observar, tem lugares que você chega e sempre tem algumas pessoas que destacam sem falar nada. Elas não precisam falar, elas precisam chamar atenção, mas é uma pessoa tão cheia de si, tão eu sei que o meu poder é apenas ser eu, que é inevitável as pessoas olharem para essa pessoa. Enquanto muita gente passa extremamente despercebida, mesmo fantasiada de árvore de Natal. Então, procurem cada vez mais se conhecer. Eu falo que conhecimento é poder, mas autoconhecimento é um super poder. E vamos dar continuidade no nosso talk com as nossas convidadas maravilhosas. Vou voltar aqui com a Lê. Lê, hoje, para você, assim, na tua visão, qual é o erro mais comum que mulheres bem-sucedidas cometem quando começam a negligenciar esse autocuidado? Eu acho que ela vai caindo aos poucos ali sem perceber. Sim. E aí, às vezes, as pessoas que estão em volta tentam falar, mas o que está acontecendo? E ela se perde ali em algum momento, né? Acho que pode acontecer com todo mundo. Eu diria que a melhor forma dela se reconectar com ela mesma depois de perceber isso, e ela ser sincera com ela mesma, se olhar com carinho, ela voltar a fazer as coisas que ela gosta de fazer, também falar não. Extremamente Às essencial, vezes, gente. acho que eu poderia te falar assim sobre um autocuidado. Acho que o não estaria ali entre o top 1, porque a partir do momento que você consegue falar não, você tem liberdade para fazer as suas escolhas e a pessoa te respeitar também. Nossa, total. E, assim, eu acredito que até mesmo trazendo um pouco do que tu faz, né, essa questão de você se olhar no espelho e gostar faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu atendo mulheres que muitas falam assim: "Ah, eu ia deixar para te contratar depois que eu emagrecesse ou depois que eu tivesse alcançado tal meta". E eu sempre falo: "Gente, temos que trabalhar com o que estamos aqui". Porque se você se olhar no espelho e não se sentir bem, você não vai ficar com vontade de melhorar. Então vamos Exato. começar com pequenas mudanças ali. Então vamos trabalhar com o que temos agora. Vamos usar a roupa que você está
usando o tamanho que você está usando no momento. Isso não é vergonhoso. Eu acho que vergonhoso talvez seria se você nem tentasse, Se abandona se de verdade, abandonasse. né? Exato. E existe muito no mundo do empreendedorismo feminino. Eu vejo ter muitas mulheres que têm muito sucesso na empresa, mas quando você passa a olhar para a empresária que está ali por trás, ela se abandonou totalmente. E Sim. aí ela usa muito essa. Eu falo ela porque eu fui essa também por anos, né? Eu empreendo desde os meus 13 anos. E até os 27 eu tinha total me abandonado. Ainda que às vezes eu fazia eu fazia maquiagenzinha, me arrumava, mas eu tinha me abandonado além da imagem. Era uma imagem, eu falo que era como se tivesse, sabe aquela parede suja? E aí você vai lá e passa uma tinta? Era mais ou menos isso que eu fazia. Parecia ser algo, mas não adianta, as pessoas conseguem ler, né? E olha que louco. Eu tenho uma cliente, gente, eu morro de rir dela. Ela é um amor de pessoa. Eu conheci ela em um dos eventos que eu faço, que é o Diva Boss Day, né? Onde eu faço vários mini ensaios que alguém, uma empresária, me contrata para fazer de mentoradas, clientes e tudo mais. E aí eu fiz fotos dela ano passado e tudo bem, não aconteceu nada. Eu falei, gostei da foto, legal. Quando foi esse ano, nós nos encontramos e ela falou assim: Brenda, eu quero fazer ensaio com você agora. Aí eu, ai, que legal, vamos fazer. Fizemos ensaios, super se conectou lá no estúdio. E aí, no final, o que aconteceu? Ela falou pra mim assim: Brenda, eu já gostei das suas fotos, já tinha falado, é legalzinha. Só que ano passado você tava. Esse ano eu te vi e falei, nossa, que mulher bonita, eu quero fazer foto com ela. Então, olha só como uma coisa que parece besta determinou um fechamento de um contrato. E quantas outras pessoas também já não devem ter feito isso, mas só não assumiram? E quantas vezes a gente faz isso? A gente olha pra pessoa e fala, ah, legal o trabalho dela, mas não sei. Aí olha uma outra pessoa que tá super bem apresentável, super bem vestida, tem postura, porque não é só a roupa, né? Mas você olha e admira. E nesse admirar, você quer mais daquela pessoa. E nesse quer mais daquela pessoa, você acaba contratando ela. Então, gente, é muito sério esse quesito. Não que você tenha que depender disso, porque só a sua imagem também não vai te levar muito longe. Mas ela é um fator muito determinante para esse primeiro passo do seu possível cliente. E, Jean, deixa eu te perguntar. Você costuma dizer que roupa certa facilita a vida, né? E quanto tempo e energia uma mulher economiza quando para de viver improvisando a própria imagem? Muito tempo, né? Ela economiza muita coisa. Porque quando uma mulher está diariamente improvisando a imagem dela, ela já começa o dia dela cansada, né? Verdade. Antes de sair de casa, ela já está cansada. E quando a imagem dela já está resolvida, aí muda tudo, né? Aí a coisa flui, né? E essa fluidez traz o quê? Traz leveza, né? Confiança. E com isso, o que que ela ganha, né? Isso, na verdade, impacta tanto na produtividade dela, até no humor, né? Porque quando você não está alinhada com a sua imagem, parece que nem o humor seu fica nivelado ali, né? E tudo fica legal, você se torna uma pessoa. Gente, eu era essa pessoa, tá? Eu era extremamente chata, eu era pesada. Não só pesada no peso que eu era também, mas eu era pesada de ser uma pessoa da energia pesada, sabe? Então, assim, eu não sei como é que era conviver comigo, mas acho que não era legal, não. Vou te conhecer nessa fase. Ah, ainda bem, já conheci uma fase boa. Eu lembro que quando eu te conheci, você falou justamente isso agora, né? Sobre a imagem. E você estava numa mesa sentada sozinha, eu estava com outras mulheres numa mesa, eu falei, eu quero sentar ali com ela. E que ela tem alguma coisa ali que se conecta comigo. Olha só como que é, né? E é muito isso, porque eu e a Jan, nós temos um estilo muito semelhante. Cada uma nossa particularidade, mas assim, eu lembro até de uma vez que ela falou assim, ela mandou as roupas, e aí eu falei, nossa, eu amei essa blusa aqui, que não sei o que, eu vou ter que ficar. E aí ela ainda falou, nossa, tomara que venha mais clientes como você, né? Que extremamente, assim, é até fora do comum demais, né, gente? Mas eu gosto muito de encontrar essas peças que são diferentes. Você usa ali, a pessoa já abaixa e fala, nossa, tem alguma coisa diferente nela. E eu sou muito intencional, eu ensino muito isso, né? Eu tenho um programa que é o Diva Boss Ultra, onde eu faço um rebrand total da tua marca pessoal. E eu ensino a usar a sua essência com intencionalidade. Então, assim, tudo que eu sou, que eu já sei que eu sou, eu vou usar de forma intencional para eu atrair pessoas
que tem uma visão, que tem características semelhantes às minhas. Porque quando isso acontece, a conexão é verdadeira. E aí, minha filha, não tem nada que te separa, não tem preço, não tem prazo, não tem nada, porque já conectou. É isso que a gente tem que fazer quando a gente fala de marca pessoal, né? É ser fiel à sua essência, ter estratégia e intencionalidade. Quando você associa tudo isso, fica incrível. E a imagem é uma parte extremamente essencial, porque quando a gente fala de essência, você precisa ser fiel a quem você é. Mas quando a gente fala de intencionalidade, você vai recortar as partes que fazem sentido para o seu posicionamento. Então, assim, eu tô falando em curso, vocês vão aprender muita coisa aqui. E agora, eu quero saber, Gel, qual que é a transformação mais emocionante que você já viu quando uma cliente voltou a se enxergar com carinho e segurança? Nossa, Brenda, a sua pergunta, só de você perguntar, eu já comecei a se me arrepiar. Dificilmente eu acompanho a cliente, né, no provador da casa dela. Mas eu tive a oportunidade, quando eu estava expondo roupa em um evento, chegou uma pessoa e ela falou assim: Nossa, eu adorei as suas roupas, mas pena que nenhuma serve em mim. Eu falei, como assim, né? Aí ela falou assim: Eu gostei dessa camisa, dessa calça, mas eu uso 46. Visivelmente aquela mulher não usava 46. E aí eu fui conversar com ela, ela tinha acabado de passar por um processo de transformação, né? Perdeu vários quilos. E você via que ela estava usando o número 40, mas ela não estava se enxergando. E aí eu chamei ela com muito carinho, falei para ela: prova, vai se olhar no espelho. Quando ela provou, que ela viu que aquela, ó, até me arrepio até hoje. O olho dela assim brilhou, sabe? A lágrima começou a cair, eu comecei a chorar junto com ela. Foi tão emocionante. Nossa. Isso me marcou demais, demais, Brenda. E foi ali que eu falei assim, gente, esse é o meu propósito. Eu preciso ajudar essas mulheres a saírem da invisibilidade e ver quem realmente ela é. Nossa, Até me emociona até hoje. Cristo. Eu vivo isso no estúdio também. Tem muita gente que passou por transformações, mas não consegue se enxergar. E muita gente que nem passou por nenhuma transformação mesmo, assim, tá no momento só e vai fazer as fotos para posicionamento, mas eu não consigo, gente. Isso aqui trava um pouquinho pro autoconhecimento também. E quando se vem, fala, nossa, não, tem Photoshop nessa câmera. Eu falei, gente, não tem, é você. É você numa luz que te favorece, você num ângulo que te favorece, num estado emocional que você está bem com você, porque eu deixo você ali, nesse momento ali contigo, né? Então, é muito maravilhoso quando a gente vê isso, né? A gente fala, se eu não tivesse que pagar os boletos, eu nem cobrava pra fazer isso. Te entendo. Eu até queria dar algumas fotos, mas Né? O capitalismo não deixa, a gente adora o capitalismo. Só pra deixar claro. E Lê, hoje, assim, muitas mulheres se sentem culpadas, né, quando investem nelas mesmas. Eu imagino que muita gente chega até você com aquele sentimento de, ai, eu vou investir, mas com aquele sentimento de culpa, né? Tanto de ter uma profissional, quanto de depois, essas peças não fazem sentido e eu vou comprar uma ou outra ali pra fazer mais sentido com quem eu sou. Porque, e na sua visão, assim, pelo seu conhecimento com elas, por que ainda existe essa culpa tão grande? Como que você diria para as pessoas que estão nos assistindo quebrar? O que elas poderiam fazer para quebrar esse ciclo? Eu acho que começa sobre o que a gente estava falando no início, que moda, autocuidado, às vezes é visto como futilidade. Então é uma coisa que a gente cresceu ouvindo, igual quem trabalha com artes, acha que, ai, mas é uma besteira isso e tudo. Mas eu diria que, assim, é você ir além disso, a quebrar esse esse vínculo tão bobo, às vezes, de tipo assim, você pode contratar uma profissional para te ajudar e não tem vergonha nenhuma nisso. Depois você vai ver que vale a pena, vale cada centavo, porque vai te trazer confiança, vai otimizar o seu tempo, né? Igual a Jean falou, que quando a mulher ela se entende já, ela economiza o tempo dela, ela já sai de casa sabendo quem ela é. E é nisso que acontece também quando eu vou até uma cliente e eu organizo o guarda-roupa dela. Muitos acreditam que, ai, ela vai vir aqui e vai jogar todas as minhas roupas fora. E não é bem isso, né? Existe esse tabu, né? Existe esse Já tabu. percebi isso. E aí o que eu faço, eu vou avaliar, porque às vezes a pessoa compra
porque tá em promoção, não sabe comprar. E compra e não tem nada a ver com o estilo dela, não tem nada a ver com a imagem que ela quer passar. Então eu vou, analiso, monto os looks para ela. Então ela já sai de casa sabendo que ela tá com o poder de diva para encarar o mundo, né. E eu acho que a partir do momento que você faz esse exercício de colocar investir em você, não só falando em dinheiro, mas em autocuidado mesmo. Você quebra esses mitos todos. Eu acho que quanto mais você vai fazendo, né, mais você vai quebrando. Eu lembro É um que eu tinha muita exercício. culpa nisso também. É. Eu tinha culpa em, por exemplo, me colocar em primeiro lugar antes da minha filha, né? Porque, assim, a minha criação toda foi muito bora aprender como é que faz pra ser mãe. E aí, toda vez que eu ia comprar uma roupa, às vezes pra mim, eu falava, deixa eu comprar pra ela, né? E às vezes eu comprava roupa caríssima pra uma criança que daqui 6 meses não serve mais, e pra mim, nada. Então, assim, cada vez que você vai fazendo, eu percebi isso na minha jornada. Cada vez que você abre mão de outra coisa para se priorizar, você vai quebrando isso e vai fortalecendo esse novo hábito, né, de primeiro eu. Sim, tipo, você é mãe, mas você não é só mãe. Você é Exato. amiga, você é namorada, você é esposa, você é empresária, entendeu? Então, você é várias pessoinhas ali dentro de uma só. Então, eu acho que é bem isso mesmo, de você ir desconstruindo e fazendo esse exercício diariamente. E é aos poucos, não é tipo do dia para a noite você vai mudar, é aos pouquinhos. É, tijolinho por tijolinho. E mais uma vez, então, eu digo para vocês, estar pronta não é um sentimento, é uma decisão. A cada momento que você decide agir de forma diferente, você está construindo essa versão que se sente pronta, né? Que aí o sentimento vem também, mas primeiro vai vir a decisão sem o sentimento. E aí você pode se sentir uma farsa, você pode se sentir uma egoísta, um monte de coisa. Mas segue, isso é só tua mente tentando sabotar para você não se identificar com a próxima versão, e é essa próxima versão que vai te levar onde você deseja. Gente, vou chamar de novo para os comerciais, daqui a pouquinho a gente vai voltar com outro quadro que é o Diva Boss Experience. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na vida das nossas convidadas. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta ao Diva Voz TV, o poder de ser você. E agora, eu quero lembrar vocês que temos o Diva Boss Day, o resultado final com as fotos da Bruna. Fiquem aqui, porque vocês vão ver como ficaram incríveis essas fotos. Porque foi um ensaio fotográfico muito voltado para o autocuidado. Não teve estratégia, não teve o que ela quer comunicar. Não, teve quem é você. Qual a parte de você que estava escondida e você ainda não conseguia acessar? Gente, é incrível. Eu super indico. Se você está num momento da tua vida que você se sente perdida, que você acabou de sair de um ciclo, que você ainda tá, meu Deus, quem sou eu? Seja, acabei de ser mãe, iniciei agora um relacionamento, acabei de casar e tô vivendo muito casamento, agora eu quero voltar um pouquinho pra mim, pra eu não ficar só no casamento, porque a gente tem que ter, né, esse equilíbrio. Ou sair de um relacionamento, esse é o melhor, tá? Porque aí você vai se reconhecer na sua nova versão, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, assim, independente da fase que você esteja,
ter essa experiência de se encontrar internamente e se enxergar externamente através de retratos que realmente, gente, de verdade, eu olho pra tua alma antes de olhar pra qualquer coisa da tua imagem. E aí a gente materializa essa alma na imagem e você fica extremamente apaixonada por você. Se tá te faltando um toquezinho assim de paixão por você, esse é o meu melhor produto para você ter essa reconexão consigo mesma. E agora nós vamos falar sobre experiências da vida das nossas convidadas relacionadas ao nosso tema, né? Essa questão toda do autocuidado. Jean, vamos começar com você. Qual momento você percebeu que sucesso sem equilíbrio cobra um preço emocional alto? Quando você produz demais, né, mas não tá bem, não se sente bem, né, seu corpo começa a dar sinais, a sua mente fica cansada, você fica exausta, aí você fala: "Gente, que é isso?", né. E aí eu entendi que o sucesso sem autocuidado, ele pode até existir, né, mas ele não vai durar a longo prazo, ele não vai se sustentar E nem faz muito sentido, né? não, não, nenhum, nenhum. A mulher ela não pode se esquecer dela. Eu passei por isso, né, Brenda, eu estava totalmente descuidada. Quando eu fazia home office, eu me olhava assim e falava assim: "Gente, que é essa mulher, né, que é isso?", né, não dava tempo para mim, eu só trabalhava, trabalhava e cuidava da casa, do meu serviço, ficava preocupada com a família e estava me esquecendo total, né, produzia, não estava bem, né, o corpo e a mente Virou uma máquina. virei uma E máquina. aí, cadê? Cadê meu autocuidado? Cadê eu? Cadê? Onde está, né? Exato. E pra você, Lei, qual que foi o momento assim que você percebeu que sucesso sem equilíbrio cobra um preço emocional altíssimo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar. E sempre foi, tipo, eu fazia escola, ia para o trabalho e às vezes pegava algum trabalho no final de semana, e isso foi durante muitos anos na minha vida. Aí fiz faculdade e na época da faculdade eu me vi, assim, muito infeliz, porque primeiro eu fiz gestão financeira. Tem nada a ver, igual eu fiz direito, nada a ver. Trabalho na área, assim, trabalhei na área, né, muito tempo, e aí eu pegava e falava: "Gente, mas parece que eu tô me sentindo fora de mim ali, né". Eu estava sendo produtiva para os outros e para mim não. Falava: então não estava mais, me sentindo feliz comigo, a minha personalidade eu sentia que estava sendo abafada, porque se vive num mundo corporativo, e muitas vezes você precisa ser muito formal, e eu não sou uma pessoa formal, sou uma pessoa que dá risada, eu falo com todo mundo, eu faço brincadeiras, e às vezes para o mundo corporativo isso não é legal. Então eu me peguei bem feliz, assim, nesses momentos, nesses trabalhos. E aí quando eu vou trabalhar com moda, quando eu vou vestir uma mulher, quando eu vou fazer gravação de conteúdo para alguém, aí eu me descubro, aí eu fico feliz, aí eu dou risada e flui naturalmente, sem me sentir aquele ombro, aquele peso nos ombros. Então eu acho que é isso. Eu me vi também muitas vezes no espelho e me vendo triste, mesmo estando arrumada, me vendo triste. Conectado da essência, né? A alma, Que a imagem estava, mas a alma estava estava desconectada. desconectada. Tem que ser isso, gente, porque a nossa imagem, ela é fruto da autoimagem. Então, assim, ainda é possível estar com uma imagem alinhada, só que a autoimagem um pouco desregulada? É, só que isso cobra um preço, né? Um preço muito alto, que é exatamente isso, é o preço que a gente paga, às vezes, para estar num lugar que não é o nosso lugar. E aí, quando você se conecta à sua essência, você percebe como aquelas paixões, geralmente da infância, né? A infância ela tem isso de trazer, eu falo que daí que infância a gente está muito mais ligado à nossa consciência. A gente vai crescendo, aí a gente vai desconectando da consciência e se conectando ao mental. E o mental ele é muito lógico, ele é muito terreno, ele é muito só isso aqui. E aí a gente deixa de fazer o que faz sentido pra gente para fazer o que falam que dá certo, falam que é o sucesso. E no último ano eu percebi, assim, que muitas portas se fecharam para mim, na área financeira, né. Aí eu falei: "Não, então não é possível, não, realmente não é para mim poder gastar mais meu tempo e energia nisso, me desgastando com isso, então eu vou ter que focar só
no que eu amo, que é a moda, que é estar com mulheres. Então, eu falei, por mais que demore um tempo para poder alavancar tudo de novo, porque eu tive que parar de trabalhar com Sim. moda para ir para a área financeira. Então, eu falei assim, agora eu vou ter que focar só na moda. Maravilhoso. E assim, eu sou a mente que já fica assim, ó, e se a gente juntar finanças e moda, já criar um posicionamento em cima disso, ó, já. Gente, é sério, eu vivo pra isso. Minha mente é muito estratégica pra posicionamento e marca pessoal. Depois a gente já vamos pra Vamos alinhar. E, Lê, o que você teve que deixar pra trás pra viver com mais leveza hoje? Eu acredito que os nãos da vida, né? Eu tive que parar de falar sim para tudo, para todo mundo, de deixar o outro confortável e eu estar desconfortável. Até o que aconteceu agora, né? Sobre a vida ter acontecido tudo o que aconteceu de alguma forma inconsciente, você abriu mão pra poder. Abrir mão. No começo é difícil, mas a gente precisa ser fiel ao que a gente ama também e entender que não vai ser fácil. E nada na vida é fácil, mas Escolhas são difíceis, né? tudo é construção. Mas só de você virar a chavinha, acho que o momento de virar a chavinha que é um pouco doloroso, mas depois disso, só passa. Tem trabalho. E pra você, Jean, o que você teve que deixar pra trás pra viver com mais leveza hoje? Eu tive que deixar de abraçar o mundo, né? Queria abraçar o mundo, cuidar de todo mundo. Bem o que a Letícia falou, aprender a falar não, se colocar em primeiro lugar, se amar mais, né? Então, tive que deixar, assim, vou me respeitar, né? Vou respeitar quem eu sou e vou cuidar mais de mim. E como as pessoas começam a te respeitar muito mais depois que você Muito mais. começa a se respeitar, né? Primeiro é você, né, Brenda? Muita gente fala assim, pensar em você primeiro, você até citou, né, de mãe, de comprar roupa para filha. É egoísmo pensar em você primeiro. Não é não. Não. Quando você tá bem com você mesma, quando você se ama, é o que você falou, as pessoas te amam também, né? Elas te abraçam. Fica mais leve, gente, pra mim. Assim, sendo sincera, eu engravidei muito nova, com 16 anos de idade. Era um desafio, era pesado ser mãe pra mim. Sim, sim. Porque ser mãe em si já é desafiador. Agora, ser mãe solo com 16 anos no interior do Tocantins, vocês imaginem. Todo julgamento. Tudo que eu ouvi a gravidez inteira e nos primeiros anos da Luísa foi assim, muito forte. Então era muito pesado. E quando eu consegui me libertar da minha cidade, que era uma cidade de 9 mil habitantes, fui para uma grande de 100 mil, vocês me respeitam, que eu tava morando numa metrópole. Quando eu mudei para essa cidade, já ficou um pouco mais leve, porque já não é aquela coisa, todo mundo sabe da vida de todo mundo, Sim. né? E aí, isso já foi me libertando, mas assim, eu ainda não tinha esse autocuidado. Quando eu aprendi a me priorizar, e eu venho antes da minha filha, é só Deus que veio antes de mim, gente, o resto daí tudo depois. Então, assim, depois que eu comecei a me priorizar, a maternidade se tornou a face que eu mais amo, de tudo que eu sou, o que eu mais amo ser é mãe hoje em dia. Então, assim, é maravilhoso. Todo mundo fala, adolescência é difícil. Gente, pra mim tá sendo a melhor fase da vida. Porque às vezes é duas adolescentes. Esse dia a gente tava dançando 11 horas da noite, K-pop. As duas lá, eu suada, e ela riu de mim porque eu não parecendo uma lacraia, e ela dançando bonitinho. Mas assim, é gostoso, por quê? Porque hoje eu me priorizo. Hoje eu sei me cuidar primeiro pra depois cuidar dela. Quando você se prioriza, você se torna uma pessoa melhor para o mundo. Exato. Você se ilumina e ilumina ao redor. Fala sempre isso. A gente todo mundo é pixel. Quando você ilumina esse pixel aqui, ao redor vai ter uma Influencia luz tudo, também. né? Exato. Sim. E agora, pra finalizar esse quadro, Jean, quais orientações práticas, assim, você daria para mulheres que se sentem perdidas, visando esse resgate do autocuidado e do respeito próprio? Primeira coisa, ela tem que começar a se respeitar mais, né? Ela tem que se respeitar e se amar e procurar sua luz interna. E o autocuidado, ele não precisa ser grande, né? Mas ele tem que ser constante, né? Ela tem que ter essa constância do autocuidado. Começa pouquinhas coisas. Me fala uma prática que você faz assim hoje no seu dia, fala, isso aqui para mim é primordial, não abro mão. Pode ser assim, durante a semana, 3 vezes, não sei, alguma coisa que você fala, isso aqui é negociável. Brenda, hoje eu tenho uma rotina de autocuidado, não é só com o físico, só com a moda, mas com a minha alma. Então, a primeira, eu não abro mão
sem sair de casa, a primeira coisa que eu faço é a minha oração, a minha conexão com o divino. Nossa, isso é primordial. Isso para mim é primordial, não abro mais mão disso. Então eu posso estar atrasado, o que for, eu tenho meus que seja 5 minutos. Então, primeiro a pessoa ela tem que buscar o que é primordial para ela, É. né? E aí sim as coisas começam a E fazer disso algo inegociável, né? inegociável. Porque às vezes é isso que você falou, às vezes você tá atrasada, tem um monte de coisa pra fazer, tem que correr e tudo mais. Mas e aí? Hoje em dia eu aprendi, né? Que antes eu falava, nossa, esqueci de conectar com Deus, com a minha essência, né? E aí então eu acordo, antes de abrir o olho, obrigado a Deus, que eu durmo e volto e falo. Mas o meu momento tá ali, porque realmente a correria, ela é uma loucura. Mas eu descobri que esse negócio de correria é coisa de pobre. E a gente não quer ficar emanando essa energia. Nada contra, porque, né? A gente veio de realidades complicadas, mas a gente precisa começar a agir e pensar como a gente quer se tornar. Sim. Então, se você fica com essa coisa de, ai, porque é correria, agora eu tô parando de falar isso. É muito Agenda lotada. Agenda está lotada. Nossa, você falou isso em outro lugar. A agenda está maravilhosa, está incrível, né? Mas assim, querendo ou não, com uma agenda cheia de compromissos, acaba que algumas coisas você vai deixando. Hoje mesmo eu até falei pra vocês aqui lá nos bastidores, eu não consegui fazer meu alongamento todo, o yoga, que só existe na minha cabeça que aquilo ali é yoga. Mas é essencial pra mim. Mas não fiz antes de vir, mas esse daqui, já vou pra academia, já vou fazer isso. Então, assim, são coisas primordiais. Sim, é muito importante você ter o seu momento, Exato. né? É um momento para você. Então eu faço minha oração, é o momento que eu tô comigo. Eu não abro mão do meu pilates também. Vou 2 vezes por semana e quando eu não vou, eu fico incomodada. Gente. É que a idade também pede. Então, assim, a mulher ela precisa se cuidar um pouquinho cada dia, né? Ela se priorizar mais. Sim. E pra você, Lê, o que é primordial, assim, no teu dia a dia, que você não abre mão, né? E que faz parte desse resgate que você diria para outras mulheres, para resgatar mesmo esse autocuidado e esse respeito próprio? Eu, como personal stylist, eu não posso deixar de falar que é a roupa. Eu não abro mão de estar com a roupa limpa, passadinha, de escolher um look para eu poder sair e encarar o mundo. Então é uma coisa que eu não abro mão. Mas falando de um pouquinho mais, assim, sério, da coisa mais séria, eu acho que é a terapia. A terapia ali, eu tirar um momento que é para eu poder falar sobre mim, sobre minhas dores, sobre as minhas alegrias, confiar em alguém para eu poder realmente poder falar tudo. E acho que isso é fundamental, é autoconhecimento, autocuidado. Tudo, gente. E também, né, que eu não sou de ferro, dormir bem, gente. Eu não sou ninguém se eu não tiver uma boa noite de sono. E ninguém fala sobre isso, né? Tipo assim, fala até, mas não quando a gente entra nesse papo de autocuidado. Geralmente é tudo que você tem que fazer, mas e o que você tem que deixar de fazer, né? Então, deixar de ficar muito tempo no celular para poder dormir. Sabe? Isso é extremamente essencial. E eu sei, gente, meu sonho é dormir todos os dias 9 horas da noite. Um dia eu vou conseguir. Começa o meu exercício de, tipo, umas 8 horas, você já começa a deixar a luz da casa mais apagadinha, sabe? Isso vai se desligando. É que eu moro sozinha, então é mais fácil. Eu tô no estúdio ainda. Não foi muito cedo. Não, mas é que também depende da rotina, né? Porque tem dia que 8 horas eu consigo estar em casa, mas tem dia que, igual a gente gravou sábado, eu cheguei em casa, era o quê? Umas 10h30. A gente gravou um dia inteiro. Então, assim, é beleza, saber equilibrar, né? Tá? Então, gente, fiquem aqui que vamos para o último bloco e tem muita coisa para mostrar para vocês. Tem o nosso Curiosidades, que hoje foi, assim, pensado pra gente trazer também no Ouro da Diva algo que você pode colocar em prática e já começar a mudar aí seus resultados e, claro, o nosso resultado do Diva Boss Day. Então, fica aí que jazinho a gente volta. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Essa parceria com a Breida. Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Breida me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou
patrocinar o Diva Boss TV. Todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta no Diva Boss TV, o poder de ser no ser. E, gente, chegou a hora do Curiosidades. E esse quadro de curiosidades, eu gosto de trazer toda essa vibe Brenda, que você nunca vai saber exatamente o que vai vir. E nesse programa de hoje, eu quis trazer algo que realmente foi muito curioso quando eu descobri e ainda mais incrível quando eu comecei a colocar em prática. Quem já me conhece, quem já me segue nas redes sociais, com certeza percebeu que nos últimos 2, 3 meses eu tive uma evolução muito forte, muito rápida, né? E eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho da caixinha de Pandora, curiosidades de coisas que parecem ser bestas. Sério, às vezes a gente padece porque acha que a coisa é besta demais, então não vou nem fazer, vou nem perder meu tempo. Por quê? Porque tem crença de esforço. Nem tudo é sobre você se esforçar e perder a alma em troca daquilo. Às vezes é fazer o básico, sabe? Basicão, que tu nem tem noção, que vai fazer muita diferença na sua vida. E eu falo que esse básico que mudou muito a minha vida é o básico de 5 pilares. Que assim, para termos resultados, né, dentro do que o nosso corpo, a nossa alma, a nossa consciência, a nossa mente nos entrega, a gente precisa primeiro nutrir. Eu gosto muito de fazer a analogia, né, do marido e mulher ideal. A mulher nutre o marido e ele traz uma proteção, ele traz uma segurança para ela de volta. E muitas vezes a gente pede para o nosso corpo, para a nossa mente, nos trazer algo, só que você não está nutrindo, coitado de nada. Como que você quer um retorno? Não dá. E como que você pode começar a fazer isso na sua vida? O que eu fiz para ter mudanças tão drásticas em tudo? Por exemplo, muita gente fala, nossa, Brenda, como que você dá conta de fazer tudo? Como que, né, você consegue fazer programa... Não, fazer programa... Mas como você consegue gravar o programa, ter o estúdio de fotografia, ter mentoria, participar de tantos eventos de network, palestrar e entre tantas outras coisas? Porque eu alinhei esses 5 pilares que eu vou trazer para você agora. E o pilar, que é muito importante, e todos eles vocês já sabem, já ouviram falar, só que tenta olhar dessa forma agora, um pouco mais profunda, é dormir. Até a Letícia trouxe, né? Você precisa de um tempo de descanso que, de fato, deixe o seu corpo, o seu organismo entender que, peraí, agora é o momento de recarregar. Quando o celular tá 1%, você não fica forçando ele, porque quando der 0, ele vai descarregar e acabou. Então, por que você faz isso com o teu corpo? Quanto mais você cuidar disso, e não necessariamente, porque claro que estudos sempre trazem que 8 horas para você descansar, mas às vezes a tua rotina realmente não cabe 8 horas de sono e tá tudo bem. Faz ali 6, 5, mas busque ter um sono de qualidade. E existem vários fatores que esses outros 4 vão te auxiliar para ter esse sono de qualidade. Por muitas vezes eu durmo 4 horas de sono e consigo descansar o suficiente para ter essa rotina extremamente horrível que eu tenho. Então, dormir de verdade, descansar, desligar. Porque às vezes você vai dormir, mas a mente não desliga. Você vai dormir mexendo no celular, vai dormir com TV, e isso faz com que o teu cérebro compreenda que ainda não é hora de descansar. Então, tenha uma noite de sono que realmente te descanse. Outro ponto muito importante, beber água. Sim, esse é o meu desafio maior que eu tenho de todos. Mas a gente precisa beber água o suficiente para que nossos sistemas funcionem bem. E aí, eu vou até te contar uma curiosidade que eu ouvi de uma amiga minha, que ela é nutróloga. Quando você não bebe água suficiente, sabe qual é a fonte que o teu corpo vai buscar para jogar água pro seu corpo? Do bolo fecal. É isso mesmo. Então, assim, beba água suficiente ou o teu corpo, que é muito inteligente, vai buscar água de algum lugar e esse lugar é o teu bolo fecal. Então, não é interessante.
Outro ponto, alimentação. Muitas pessoas se alimentam de produtos alimentícios e não de alimento, de fato. Então, busque mais descascados. Tem uma amiga incrível, a Janine, que fala sempre sobre os descascados, né? Busque mais descascados e menos desembalados, porque quanto mais rica for a tua alimentação, nutrientes de verdade, melhor vai ser tudo dentro do teu corpo. As células vão funcionar melhor. Então, sono, água, alimentação. Outro ponto muito importante, atividade física. O teu corpo não foi feito para ficar sentado 24 horas. E isso quando não é deitado, porque às vezes com o digital você não precisa nem sentar para trabalhar. Então, movimenta teu corpo de forma consciente, principalmente. Eu já faço academia há eras, mas eu demorei muito a ter essa consciência que é muito importante você saber o que está acontecendo, né? Eu faço meu alongamento todos os dias, contraindo mesmo cada grupo muscular para eu sentir que eles existem. Na hora da musculação também é a mesma coisa. E não necessariamente você tenha que fazer isso, mas busca alguma atividade física que te faça feliz. Só para o seu corpo entender. Uou, estamos vivos. Não somos uma máquina que fica sentada mexendo no computador e celular o tempo todo. E por último, e talvez mais importante, respiração. Sério, a maioria das pessoas não sabem respirar. A maioria das pessoas estão com respiração curta. Você nem consegue sentir o ar entrando, quem dirá saindo. E quem tem uma tendência a conversar rápido, como eu aqui, acaba também tendo mais dificuldade. Então, assim, a meditação para mim é extremamente importante diariamente. E é sobre você puxar o ar, segurar ali no pulmão e soltar e visualizar isso para te trazer um pouco mais de consciência. Nós passamos 95% do dia de forma totalmente inconsciente, totalmente no automático. Então, quanto mais você faz respirações conscientes, mais consciente de fato você se torna. E aí é muito mais fácil você se tornar aquela versão que você tanto deseja. Porque se você está no automático, você não vai sair dessa vida que você já está vivendo. Então, quando você junta esses 5 pilares e utiliza eles de forma consciente durante o seu dia, eu tenho certeza que a tua vida vai dar saltos exponenciais em todas as áreas. E aí vem uma dica extra. Quando você não tem uma respiração que de fato seja consciente, que de fato seja longa, que de fato seja completa, o seu cérebro identifica que você está no modo luta ou fuga. E quando você está no modo luta ou fuga, você entra numa frequência, numa vibração de medo, de escassez. E aí você vai entender por que tuas vendas estão travadas, por que ninguém te respeita, por que as coisas boas acontecem com todo mundo menos com você. Porque tá tudo muito ligado, é uma orquestra. E tudo começa na forma como você se trata, né? E tudo isso Gente, se você fizer só isso, você já tá fazendo o autocuidado mais extremo do mundo. Porque autocuidado é isso, é você tirar um tempo para você se lapidar, para você se melhorar, para você se conhecer. E isso vai ter enormes ganhos. Eu, por exemplo, emagreci bastante, tenho muito mais disposição, tenho muito mais ânimo, de fato. A respiração me trouxe muito mais consciência e isso faz com que eu tenha muito mais ideias que realmente fazem sentido. Então, vê como coisas básicas, mínimas, que você não precisa pagar, porque tudo isso aqui você não precisa pagar. No máximo, a água, né? Que não tem como você ir no rio beber a água. Mas, ainda assim, é um custo que você nem percebe. Você não tem custo, de fato, para fazer isso. São 5 coisas que vão fazer total diferença na sua vida. Então, se eu fosse você, já começava a fazer isso hoje mesmo e, no máximo, 15 dias, fazendo todo dia, tu vai ver uma diferença, assim, gigantesca. E eu quero até perguntar para vocês, convidados, se vocês fazem alguma dessas ou fazem as 5, como que tá aí a rotina? Tá indo. Dormir ainda. Até que eu durmo 6 horas, vai. Mas meu sonho é voltar a dormir 8 horas. Mas tomo bastante água, faço exercícios 3 vezes por semana. E assim vai indo. A gente vai arrumando. Tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo. Preciso trabalhar melhor a respiração. A respiração para mim foi o mais difícil. Depois, Eu preciso da água também, pegar mais ali no meu pé para tomar mais água, porque eu não tô tomando tanto. Mas eu, além de dormir, também ir na academia ajuda bastante, fazer uma caminhada ao ar livre também.
São coisas que não necessariamente precisa de dinheiro, né, você vai fazer uma academia, pode ir no seu prédio, tem também aquelas academia ao ar livre, Sim, tem pode caminhar no parque, então acho Dá que pra você fazer exercício em casa, que em existe. casa, Todo, sim. todo mundo hoje tem internet. Você está assistindo aqui, com certeza você tem acesso à internet. Então coloca no YouTube, tem um No YouTube monte tem de muito. Eu fiz muito durante a pandemia. Então, eu no YouTube, nossa, fazia Gente, eu fui ter dinheiro pra pagar a academia tem muito tempo assim, não. Eu fazia era tudo de graça. E agora, então assim, o ouro da diva de hoje é justamente esse. Coloque em prática tudo isso que eu trouxe pra vocês sobre o nosso curiosidade. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Não tem como. Não tem como você não mudar se você começar a aplicar isso no seu dia a dia. E agora vamos para o resultado final do nosso Diva Boss Day. Nossa produção vai mostrar para vocês as imagens finais do resultado do ensaio Luz e Sombra da Bruna Passinha. Ei, você mesma mulher, traz no olhar o que o mundo precisa entender. Carrega uma força rara que nasceu com você. Me diz, está pronta pra florescer. Você é luz que nunca apaga, força viva que nada desarma. Dentro de você há poder pra crescer, e o mundo inteiro vai reconhecer. É sua sina ser grandiosa, poderosa, alma firme, presença valorosa. Diva Boss, você é única, é sua vez de viver a grandeza que sempre existiu em você. Vamos juntas revelar o que existe aí dentro, pronto pra despertar. Vamos juntas fazer acontecer tudo. Viram só que incrível que ficaram as fotos? E foi tudo muito natural, foi uma música ali, eu deixei ela sentir a música, né? Que tudo tem muita intencionalidade, tudo Diva Boss sempre vai ter, gente. E esse momento de reencontro, então a cada um dos looks ela tava sob uma determinada energia, sob uma determinada expressão de quem ela era. E no final nós trouxemos todo o poder que toda mulher tem dentro de si. Se você ainda não enxergou, não é porque você não tem. É só porque tá escondidinho aí e eu tenho esse poder de trazer pra fora pra você realmente enxergar todo o potencial que existe aí dentro. Então, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Agradecer as nossas convidadas que trouxeram muita bagagem e espero vocês no próximo episódio, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal.